Aleluia. Certo? Aleluia. Que bênção. Tudo bem. Tudo bem. Fantástico. Obrigado, Espírito Santo, pela sua grande e maravilhosa presença esta noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Agora, esta noite pode ser, de fato, uma das noites mais importantes e significativas de todas. Você está aqui neste momento precioso e significativo porque a presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo está inegavelmente aqui conosco, e é o próprio Espírito Santo que está ativamente e profundamente tocando a sua vida, transformando-a e abençoando-a. Amém. E eu quero muito que você abra o seu coração, o seu verdadeiro coração para o Senhor. Amém. Então, nesta noite vou compartilhar com vocês o que eu chamo de o Espírito como uma pomba. O Espírito como uma pomba. Existe uma música assim. Oh, deixe o Filho de Deus envolver você com o amor do seu Espírito. Deixe-o encher o seu coração e satisfazer a sua alma. E o seu espírito, como uma pomba, virá sobre você, descerá sobre você de forma suave e gentil. Obrigado, maravilhoso Espírito Santo, por tua maravilhosa presença esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então quero que você preste muita atenção a cada palavra que será dita. Em João capítulo 1, versículo 32, está escrito: e João, o Batista, testemunhou publicamente, dizendo com clareza e convicção: eu vi o Espírito Santo de Deus descendo visivelmente do céu, vindo diretamente de cima como uma pomba, uma ave pura e pacífica, certo? Essa foi a minha experiência pessoal e inegável. E ele permaneceu sobre ele. E eu, de fato, não o conhecia pessoalmente, mas aquele que com grande propósito me enviou para batizar as pessoas com água, esse mesmo me disse claramente: sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele de forma visível, esse é, sem dúvida, aquele que batiza com o Espírito Santo. Então ele disse no versículo 32, e João, o Batista, testemunhou, dizendo com clareza: eu vi o Espírito Santo descendo do céu de forma visível, como uma pomba branca e pura. Agora, basicamente, estou compartilhando com vocês informações essenciais sobre como operar de forma eficaz na unção divina. Quando eu digo operar, quero dizer de maneira mais abrangente, manobrar com sabedoria, se relacionar profundamente e andar em perfeita sintonia e comunhão com o Espírito Santo de Deus em cada aspecto da sua vida. Agora, tenho bastante certeza, por causa dos relatos que ouvi do céu, que o céu é completamente diferente e o mundo espiritual é completamente diferente do que estamos experimentando. Todos nós estamos experimentando agora, esses são os relatos que recebi. Então eu percebi que talvez seja exatamente por isso que nós não conseguimos nos relacionar de uma forma tão fácil e compreensível com os espíritos.
Então, quando você diz que o endemoninhado gadareno tinha uma legião, que são 6.100 soldados de infantaria e cerca de 720 cavaleiros, quero dizer, isso é muita gente, não é verdade? E cavalos espirituais em uma só pessoa. Então, tipo, nossas mentes, onde eles estacionariam? Como eles se acomodam, como eles se organizam? Quanto espaço um espírito precisa? Parece que um espírito não precisa de muito espaço, espaço físico. E então também ouvimos que o espírito saiu de uma pessoa e entrou e veio até você como uma casa. Então é como se elas ainda parecessem se encaixar em você. Você vê? Isso é maravilhoso. Então, verdadeiramente, não me surpreende em absoluto que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, nos ajude a nos relacionar e a estabelecer uma conexão genuína com Ele, comparando o Espírito Santo a certas coisas e elementos com os quais nós, seres humanos, podemos nos relacionar e nos identificar. Desse modo, quando você consegue se relacionar e compreender essas coisas, você, por consequência, consegue se relacionar e entender o Espírito. É por isso que a Bíblia diz, e eu vi o Espírito como uma pomba, como um pássaro, e em particular como uma pomba. Mas existem diferentes tipos de pássaros, e ele permaneceu sobre ele. Então, se realmente desejamos e queremos a presença do Espírito Santo em nossas vidas de uma forma profunda e significativa, certo, queremos que alguém ou algo que seja simbolicamente como uma pomba venha e desça sobre nós, trazendo consigo a paz, a graça e a orientação divina que tanto buscamos e necessitamos em nosso caminho espiritual. Agora, você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem, às vezes quando estão ministrando a palavra de Deus, receba. Agora, se o Espírito Santo é verdadeiramente Deus, você não pode simplesmente dizer coisas como, todos vocês que estão aqui presentes, por favor, recebam. Quero dizer, como se Deus... Veja, porque Deus... Você consegue imaginar Deus? Você está simplesmente jogando Deus aqui, chamando Deus de volta e jogando ele para o lado esquerdo, o seu Criador. Não sei se você entende o que estou dizendo. É bastante fantástico. Agora, a razão pela qual algo assim pode acontecer é porque o próprio Espírito Santo nos permitiu compará-lo a certas coisas para que possamos nos relacionar com ele de uma forma mais profunda e significativa. E eu não posso entrar em todos os outros detalhes mais específicos agora, porque não é sobre isso que estamos falando e discutindo hoje à noite, mas pelo menos este ponto aqui, podemos nos relacionar e nos conectar com este aspecto hoje à noite. Relacionando-se com ele como uma pomba, espírito 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 como uma pomba. Essa palavra vem do céu. Como uma pomba. 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 Se você quer que a unção do Espírito Santo venha sobre você para permanecer sobre você, é preciso entender como se relacionar com Deus e, em especial, com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é diferente de Jesus e diferente do Pai em muitos aspectos. E Jesus tentou nos dizer isso quando nos falou em Mateus 12 que todos os pecados serão perdoados. Lembre-se, acho que foi na semana passada que eu estava falando sobre a unção reacionária, que o Espírito Santo é esse tipo diferente de pessoa. Parece que foi há muito tempo. O que aconteceu esta semana? Esqueci de te contar sobre o jejum. Não acredito. Eu não acredito nisso. Uau. Alguém deveria me lembrar. Não esqueça de me lembrar no próximo domingo.
Estamos retomando um jejum. Sim, estamos retomando. Sim, vamos estar em jejum. Estamos em jejum até dezembro. Amém. Você está realmente comigo agora, neste exato momento? O Espírito Santo como realmente uma pomba. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Este é um importante trecho bíblico. Apenas fique calmo. Não há pressa. E Deus lembrou-se de Noé, de todos os seres vivos e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas diminuíram, as fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva dos céus foi detida. E as águas recuaram continuamente da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Aliás, há uma história de dilúvio em quase todas as partes do mundo das grandes civilizações. Todas as grandes civilizações têm uma história de um grande dilúvio que exterminou pessoas. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o Monte Ararat. E as águas foram diminuindo até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, foram vistos os topos das montanhas. Uau! E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia feito e soltou um corvo. Uau! Que andou de um lado para o outro até que as águas secaram de sobre a terra. Versículo 8. Ele também soltou uma pomba branca para ver se as águas do grande dilúvio tinham diminuído de sobre a vasta face da terra e se a superfície estava seca. Mas a pomba não encontrou repouso para a sola do pé. E ela voltou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a superfície de toda a terra. Então ele estendeu a sua mão com cuidado, pegou-a gentilmente e a trouxe para dentro da segurança da arca consigo, protegendo-a do mundo exterior. E ele esperou ainda outros 7 dias. E novamente soltou a pomba para fora da arca. E à tarde a pomba voltou para ele, e eis que em seu bico havia uma folha de oliveira arrancada. Então ninguém sabia que as águas haviam baixado sobre a terra. E ele esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais para ele. Você ainda está por aqui ou está indo embora? Você tem interesse em saber sobre o espírito como uma pomba? Sim. E no 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. E disse Deus a Noé: sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e teus filhos, esposas. Tudo bem agora, a primeira e mais importante coisa que precisamos considerar é que o espírito é muito particular sobre as suas escolhas, as suas preferências e as suas manifestações, demonstrando uma individualidade e uma especificidade que o tornam único e distinto. onde ele finalmente de fato pousa.
Veja, nesta história, especificamente no versículo 7, você pode claramente perceber que o corvo não demonstra qualquer hesitação ou preocupação em pisar sobre carne morta, em meio a cadáveres em decomposição e todos os tipos de restos orgânicos e coisas repugnantes que encontra em seu caminho, revelando sua natureza indiferente e sua adaptação a ambientes sombrios. Então, quando ele foi enviado pela primeira vez, ele nunca mais voltou. Mas a pomba, muito sensível. Muito sensível. Então você percebe que a pomba não encontrou descanso para a planta de seu pé. Então ela voltou para ele, para a arca. Sim. Então o espírito, como uma pomba descendo, às vezes não encontra descanso para o seu pé, para a sola. Um pé. Sabe, às vezes Deus quer ungir alguém, quer vir sobre alguém, mas... E a pomba diz, não, aqui não é o lugar certo. Os corvos estavam muito bem. Os corvos estavam bem. O corvo nunca mais voltou. Era uma causa perdida. É assim que alguns missionários e alguns pastores são. Você os treina, eles vão, nunca mais voltam. Mas a pomba, sendo uma criatura muito sensível e pura, não vai de forma alguma repousar sobre a carne morta, sobre a morte em si, sobre o mal que corrompe e sobre o pecado que macula a alma. Sim. Então, sabe, é muito, muito bom para todos nós gritarmos com toda a nossa voz, unja-me, Senhor. Chame por mim. A pomba é muito sensível de fato e por essa razão ela não encontrou o caminho adequado para retornar. Ela retorna, até chama por ele. É um espírito que é ciumento, é a parte feminina de Deus, porque ele o criou à imagem de Deus. Homem e mulher, é um homem e uma mulher juntos que formam a imagem de Deus? Sim, não apenas um homem, os modos de um homem e de uma mulher unidos juntos dão a imagem de Deus. Então essa é a parte ciumenta. Sensível. O versículo 8 diz que ela não encontrou descanso para a planta de seu pé. Sim. E ele a pegou e a trouxe de volta para dentro. Não havia ninguém que pudesse ser ungido em todo o grupo. Às vezes você tem uma igreja inteira e o Espírito está vindo. Não pode vir aqui, não pode pousar aqui. Não pode pousar sobre essa pessoa. Não consegue. Porque veja, quando você unge, é por isso que sabe, não é por todo mundo que oramos. Você pode ungir o mal e ele se torna mais poderoso. A maldade se torna ainda mais fortalecida. É por isso que eu não oro. Quero dizer, sempre me lembro do Rick Joyner dizendo, não ore por um diabo. Se você orar por um diabo, ele ficará mais poderoso para lutar contra você. Então, se você quer o Espírito Santo, deve lembrar que o Espírito Santo é muito criterioso sobre quem ele escolhe para pousar. E é por isso que quando o Espírito Santo pousou sobre alguém, deve haver algo ali. Ele encontrou um lugar para descansar. Ele encontrou um lugar para descansar e é por isso que ele pousou sobre aquela pessoa. Então, minha oração sincera e profunda é que, assim como o Espírito Santo, como uma pomba pura e gentil, desce suavemente e vê sua cabeça, ele não recue de forma alguma porque você é um ladrão, ou porque você é um mentiroso, ou por qualquer outra falha humana. Sabe, quando comecei a enviar pessoas, às vezes elas não se saíam bem, misteriosamente, eu sempre não sabia por que essa pessoa não estava se saindo bem, mas com o passar dos anos você descobre que há algo mais acontecendo lá dentro.
no subsolo. Então o Espírito Santo, veja, Deus é aquele que nos vê em nossos corações. Ele nos vê em nossa realidade genuína, sabe? Sim. Então eu acho que você deveria se preocupar muito com a forma como Deus vê você. Não é o que as pessoas pensam. As pessoas podem ter tantas ideias sobre você, mas é o que ele, a pomba, pensa, não o corvo. Seu professor na universidade pode gostar de você, mas será que Deus gosta de você? Ou as multidões podem gostar de você, as multidões podem votar em você, mas será que Deus gosta de você? Talvez Deus não goste de você, mas as multidões gostam. Nós não pregamos para a multidão. Nós pregamos isso. Será que Deus gosta de nós? Por causa do corvo. O corvo sem problema. Então, o meu corvo estava me pisando. Mas veja, o corvo era... Os corvos não são sensíveis como as pombas. Então, você pode ser nomeado monitor da escola, presidente, vice-presidente, ministro, mas será que o Espírito sequer tocaria em você? Sim. Minha grande honra e respeito é para pessoas sobre as quais eu posso ver que o Espírito Santo realmente se sentiu livre para descer sobre elas. Sim, você deveria ter até mesmo um respeito adequado por isso. Sim? O Espírito Santo pode nunca descer sobre você. Então ele enviou outra pomba no versículo. A pomba voltou para ele naquela noite e em seu bico havia uma folha de oliveira arrancada. Mesmo tendo conseguido uma folha de oliveira, ele disse: "Não posso ficar aqui. Ainda não é o que eu preciso. Ainda não estou encontrando um lugar. Então estou voltando para aquele que me deixou sair. Ainda não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente para a pomba. A pomba teve que voar de volta para a arca lotada, onde havia outras pombas, outros animais de estimação e animais perigosos, etc. Em vez de pousar sobre alguém que não tem o suficiente do que é preciso para preparar o pouso da pomba. Você estará preparado a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Então preparem seus corações. Sim. E eu acredito que você vê em 1 Samuel, a Bíblia nos diz que Deus não olha para a aparência exterior. Não é sobre como as pessoas parecem. Deus olha para o coração. E esse é um erro muito comum, até mesmo entre as pessoas mais espirituais. Até mesmo os mais espirituais. Esse erro foi cometido pelo profeta Samuel quando ele foi ungir Davi. Foi o profeta Samuel? Sim. Quando ele foi ungir Davi, cometeu esse erro de olhar para a aparência exterior. E Deus o repreendeu. Ele teve que repreendê-lo, na verdade, enquanto ele ministrava. Não olhe para isso, para a aparência exterior. Então você deve amadurecer no seu ministério para não olhar para o exterior. Sim, amadureça no seu modo de ver. Não olhe para o exterior, ele diz, mas Deus olha para o coração. Então, se Deus está me usando, ele deve ter olhado para o meu coração, não para a minha aparência exterior. Sim, ele deve ter olhado para o meu coração, não para a minha aparência exterior. E quando eu olho para as pessoas, muitas vezes tento olhar para o coração delas, não para o que... Mesmo que elas realmente pequem. Sim, mesmo que elas... Veja, quando você peca, quando faz algo errado, você percebe. Ore para que você sempre tenha alguém que olhe para o coração. Sim. É por isso que eu não desisto facilmente das pessoas. Se todo mundo gritar e disser agora, porque Deus olha para o coração, ele não olha para a aparência e o exterior. Aprenda a olhar para os corações. É isso que Deus está olhando. Para pousar a pomba não está pousando. Isso é olhar para algo muito sensível a respeito. Amém. E há pessoas que parecem erradas. Tudo nelas parece errado.
Mas Deus olha para o coração e diz: eu posso pousar aqui. Você é uma pista de pouso para o Espírito Santo. Então tente purificar o seu coração diante de Deus e tente olhar para os corações dos outros. Olhe para o coração, olhe para o coração, olhe para o coração, olhe para os corações. Sabe, quando me relaciono com você, eu sempre gosto de me relacionar com o seu coração. Se eu não me relacionei com o seu coração, eu não me relacionei com você. Tipo, se você não se relacionou com o meu coração, você não se relacionou comigo. Tipo, se eu estou me relacionando com você, eu tento me relacionar com o seu coração. Se você não se relacionou comigo no meu coração e eu não me relacionei com você no seu coração, é como se você estivesse se relacionando comigo. Mas nós não nos relacionamos. Você não entende. Talvez você não entenda de coração para coração. Como Deus disse, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe. Então, seu coração, sabe, seu corpo. Eu não sei que tipo de corpo você tem. Mas veja, depende do que aconteceu com você antes de ser salvo. E mesmo depois de ser salvo, seu corpo pode passar por todo tipo de treinamento. Sim, seu corpo aprendeu a comer isso, comer aquilo, fazer aquilo. Tantas coisas. Então Deus olha além de tudo isso que você sabe. É por isso que às vezes você se pergunta: as pessoas que Deus usa lá são pessoas perfeitas? Eu te digo, eles não gostam. Eles não gostam de Deus. Esse tipo de gente boa, gente que nunca fez isso antes, nunca cometeu um erro, nunca caiu antes, esse tipo de pessoa geralmente não gosta de Deus. Eu estou lhe dizendo, quando você trabalha na igreja, você começa até como pecador. Mais especialmente, você pode ver que as pessoas são realmente muito humildes. E é assim, é verdade. Quando Jesus chamou a mulher de adúltera, ele disse: não faça isso de novo. Mais tarde. Vejo você mais tarde. Não faça isso de novo. Continue tocando. Pessoas realmente más estão tentando de todas as formas acabar com ela. Então, a minha mais sincera oração é que quando o Espírito estiver descendo e se manifestando de forma visível, eles possam ver a minha cabeça e com total convicção digam para si mesmos: sim, posso pousar aqui, este é o lugar certo. Você sabia que um avião, por exemplo, não pode simplesmente pousar em todos os lugares e em qualquer localidade dentro da movimentada cidade de Accra? Tivemos que expandir nosso aeroporto para poder receber o 747. O aeroporto de Tamale foi expandido para que pudessem receber o 747. Uma vez eu estava no Quênia e estávamos passando de carro por uma pista vermelha e me disseram que os aviões de Nairobi pousam aqui. Areia vermelha. Então é aqui que eles pousam? Eu perguntei: um avião pode pousar? Eles disseram: sim, ele pousa aqui. Quando vão para o safari, eles pousam nesta pista. Eu disse: uau, areia vermelha. Então, às vezes, você pode pensar que o Espírito não pode pousar em alguém. Mas ele disse: posso pousar aqui. Estou bem aqui. Aleluia. Uau. Tudo bem. Agora, para o nosso segundo ponto, o número 2, eu realmente quero que você dedique um momento para observar e apreciar todas essas coisas verdadeiramente lindas e maravilhosas que podemos notar sobre a pomba, prestando atenção aos seus detalhes mais encantadores e às suas características mais notáveis. Amém. Isaías 60. Isaías 60. E vamos ler a partir do versículo 1. Levanta-te e brilha, porque a tua luz chegou. Você sabe disso, não é? Você está brilhando. Versículo 7. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão a ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão. E eles subirão com total aceitação ao meu altar sagrado, e glorificarei a casa da minha glória eterna.
versículo 8. Quem são estes seres que voam com leveza, como nuvens brancas e fofas que deslizam suavemente, e como pombas graciosas que se dirigem rapidamente para suas janelas abertas? Quem são estes indivíduos que se elevam no ar, voando com a mesma delicadeza das nuvens passageiras e com a agilidade das pombas velozes que buscam refúgio em suas janelas acolhedoras? Uma janela para suas janelas, quem são estes? Esta escritura sagrada e inspiradora mostra claramente que as pombas, com sua pureza e simbolismo, não vão a qualquer lugar de forma aleatória. Mais uma vez, quem são estes indivíduos ou grupos que voam com tanta graça e velocidade, como nuvens que se movem no céu e como pombas que se dirigem diretamente para suas janelas específicas, seus destinos designados com um propósito claro e inabalável? Se você já esteve em um lugar onde há pombas, percebe que as pombas vão especificamente para onde se sentem seguras. Mesmo quando a unção está sobre mim, não me sinto seguro para ministrar em qualquer lugar. Estou crescendo para ter em mim a ajuda que posso oferecer às pessoas. Mas você não pode ajudar todo mundo. Você aprende isso com o tempo. Você aprende que ao ajudar algumas pessoas, elas vão te atacar. Elas precisam de você, mas você não pode ajudá-las. As pombas, quem são estes que voam como nuvens e como pombas leves para a sua janela? Elas vêm. Nessa janela não serei atacado. Nesta janela estarei seguro. Um dia eu estava em algum lugar e alguém disse: "Você é muito quieto." Eu disse: "Eu sou quieto, muito quieto. Quando estou com você, preciso ficar quieto. Preciso ficar quieto, porque eu não me sinto seguro." O Espírito Santo, sabe, eu posso conversar por horas. Quando estamos viajando, podemos viajar da manhã até a meia-noite. Não tem música lá dentro. Não é porque não gostamos de música. Eu gosto de música. Você já sabe que eu gosto de música. Há muita coisa para conversar. Em uma janela específica, você pousa. Em outras janelas, você apenas voa e diz: "Ei, vamos continuar. Esta janela é perigosa." Quem são estes que voam como nuvens e como pombas para suas janelas? Então, uma pomba está procurando segurança. Você é um lugar seguro, você é uma pessoa segura para alguém ajudar. Algumas pessoas que você ajuda, você se arrepende. Você se arrepende de ter chegado perto delas. Você se arrepende de ter tido qualquer coisa a ver com elas. Elas revidam, te tocam, vêm contra você. O Espírito Santo, quando você conhece o Espírito Santo, você vai se surpreender porque ele vai te dizer para não ajudar alguém. Eu te digo, você não vai acreditar. Ele vai te dizer: "Não faça. Não ajude essa pessoa. Não sinta pena." Você vai ouvi-lo dizer: "Não sinta pena disso. Não sinta pena deste aqui. Não sinta pena. Não diga nada para este aqui." Você vai ouvir o Espírito dizer: "Este é um tolo." Deixe-o. Então, amigos, quem são estes que voam como nuvens e como pombas para o seu caminho? Portanto, quando você está fluindo com o Espírito, você começa a não descer. Você não vai a qualquer lugar. Você não vai a qualquer lugar. Você não vai a qualquer lugar. Você não está seguro. Seu ministro vai se surpreender que alguém vai te dizer isso. Depois de você ter ministrado e derramado seu coração, e derramado seu amor, e derramado tudo o que você tem. Sim. Há momentos em que o Espírito Santo sussurrou ao meu coração: "Apenas aproveite a prosperidade." É algo difícil para mim fazer, de certa forma, aproveitar a prosperidade. Não estou acostumado. Nós não estamos aqui para aproveitar.
Mas é como se ele dissesse: essas pessoas não conseguem receber essas coisas que você tem. Você não pode pousar lá. Você não pode pousar lá. Eles disseram: queremos que você faça uma conferência de pastores. Eu deveria fazer uma conferência de pastores. Essas pessoas vêm se meu dom for útil? Elas vêm? Não venham. Por que eu deveria ir lá para fazer uma conferência? Como eu deveria, especialmente naquele momento em que estou fazendo outra coisa, eu deveria principalmente ir e ter uma conferência. Quando estamos tendo ano após ano, você nem se dá ao trabalho de levantar o pé ou o dedo para gozar. Não é todo lugar que você precisa ir. Você aprenderá que não pousa. Jeremias 48. Jeremias 48. 28. Jeremias no capítulo 48, versículo 28. Todos vocês que habitam em Moabe. Saiam rapidamente das grandes cidades e habitem firmemente na rocha sólida, e sejam como a pomba branca e pacífica que cuidadosamente faz seu ninho seguro nas laterais profundas da boca do buraco escuro e protegido. Seja como a pomba. A pomba é bastante específica sobre o local exato onde ela vai. Sim, não é em todo lugar. Não é em todo lugar. Quando você é jovem, você fala, fala e fala. Quando você ganha mais experiência e fica mais sensível ao Espírito, você ouvirá o Espírito dizer: descanse, deixe-o perecer. Deixe-o perecer. Você já fez tudo. Ele não vai obedecer, ele não vai ouvir, ele não vai entender. Apenas deixe-o. Seja como a pomba, que é específica, e faça seu ninho bem na boca do buraco. Você está comigo? Sim? Um dos meus bispos ligou para o bispo Saque e disse a ele: quando eu conto, ele estava dizendo a ele, quando eu conto para ele sobre esse problema, ele nem responde. E ele simplesmente fala sobre outras coisas. E eu ri quando o bispo Saque me contou. Eu disse: sério, foi isso que ele disse? Ele vai me contar sobre esse problema e aquele problema, e eu simplesmente mudo de assunto e sigo em frente. Há coisas em que mesmo que você se envolva, não adianta. Você não precisa pousar ali. Sim. Quantas vezes eu não quis ir a certos lugares para pregar? E algumas pessoas dizem: ah, você tem que ir, você tem que ir. Se você não for, é em algum lugar. Aí eu vou então. Eu não preciso ir lá. Mas você tem que ir, você tem que ir. É realmente em algum lugar. Se você não for, é realmente em algum lugar. Se você não for. Eu digo, essas pessoas não me recebem. Ah, você tem que ir, você tem que ir. Se você não for, é em algum lugar. Se você não for até a porta do Lucas, eu disse, não estou com vontade de ir a esse lugar. Você tem que aprender a ser como a pomba e pousar onde deve pousar. Quem são esses que voam como pombas? Quem são esses que voam como nuvens e como pombas para a sua janela? Que você seja sempre uma janela onde o Espírito Santo possa pousar livremente. Você ainda está por aí? Tudo bem. Agora, número 3. O Espírito, que é frequentemente simbolizado como uma pomba, tem a capacidade de voar para longe, distanciando-se de seu ponto de origem. O livro de Salmos 55, o 6º versículo da Bíblia. Ah, se eu tivesse asas como uma pomba. Pois então eu voaria para longe e descansaria. Eis que eu iria para longe e permaneceria no deserto. Se você já viu pombas, a próxima coisa que você verá é que elas estão voando. Você os vê e no momento seguinte eles desaparecem. Muito sensível. Então você vai perceber que uma das coisas que as pessoas não percebem é que elas não sabem e não são sensíveis. O Espírito Santo voa para longe. Ele está ali e de repente se vai. Eu vejo isso muitas vezes. Muitas vezes. Sim.
Muito sensível. Muito sensível. Muito sensível. Você está ministrando. Alguém está andando por aí. Bebês estão chorando. Alguém se levanta. Alguém começa a falar. Conversando, rindo, você os vê conversando, conversando. Ah, se eu tivesse asas como uma pomba, eu voaria para longe. Muitas vezes eu vejo, às vezes consigo sentir a presença. Você vê que alguém está totalmente sem unção e desatento, totalmente sem unção e desatento à presença do Espírito, andando de um lado para o outro, fazendo as coisas erradas na hora errada. Você faz isso e ele se vai. Se houver tolos aqui, você faz isso. Ei, vou ir para longe. Ah, se eu tivesse asas como um tolo, então eu voaria para longe. Muitas pessoas afastam o Espírito Santo com seus movimentos errados e repentinos. Então, quando você está perto da unção, você não pode ser brusco. Essa é uma das coisas. E você precisa ser gentil. Você tem que ser gentil com o Espírito e com a unção. Você tem que ser gentil. Sim. Uma das coisas que eu realmente não gosto é de reuniões após reuniões. Quando eu termino e vejo que alguém está me seguindo, isso demonstra falta de reverência pela unção. Eles estão te seguindo, só tentando conversar, tentando agir. De maneira errada, na hora errada, sem consciência do fato de que há uma presença. Veja, estou dizendo que você não pode se relacionar com o Espírito Santo até que você o imagine, pense nele ou trabalhe com ele como se estivesse lidando com uma pomba ou algo sensível. Ela pode voar para longe. Há muitas vezes, sabe, quando você termina de pregar que a unção é real. Como agora, a unção está sobre mim. Veja, Kenneth Hagin disse, sabe, quando Deus o ungiu para ensinar, para pregar, muitas vezes ele simplesmente começava a pregar. Às vezes ele não sentia o Espírito, mas então no meio a unção vem. Unção não é gritar. Então, em determinado momento, a unção está ali. Você está ministrando debaixo da unção. E então você pode sentir isso. Você pode sentir se você consegue se relacionar com o Espírito. Você começa a sentir o Espírito de forma prática, seja como uma veste, como óleo, como um vento, algo assim. Mas a realidade também é que ele é como uma pomba, e a menor coisa pode fazer essa unção simplesmente ir embora. Já estive em salas onde havia uma presença forte. Então alguém começa a rir. Sim, a pessoa nem percebe, como uma pomba, ele se foi. E, na verdade, algumas das coisas mais poderosas acontecem em particular. Você vai descobrir isso com o tempo. Lembro de uma vez em que eu estava com o Bispo Ed em um quarto no andar de cima. Eu estava realmente com ele e Bidia também. Nós três. De repente, algo simplesmente entrou no quarto. Todo mundo sabia que alguém tinha entrado. Sabe, o Espírito Santo também é como uma pessoa. A característica pessoal é como uma presença. É algo que também acontece. Vamos falar sobre isso. Mas assim como uma pomba, ele estará lá. E você vê pessoas completamente alheias ao Espírito, à presença de Deus. Assim que você termina o ministério, o manto, a unção estará lá, porque o poder veio. Porque isso, veja, o que estou dizendo é que há unção. É assim que a vida das pessoas muda. Se não houver unção, ninguém jamais mudará. Ninguém muda. Nenhuma mudança. Não é pela polícia, não é da mãe, não é do pai. É pela unção. Você pode perguntar às pessoas. Há pessoas aqui que dirão que mudaram. Algo os mudou. Sim, é incrível quando você ouve os testemunhos. Quer dizer, você simplesmente se maravilha. Diga, ei, as mudanças podem ser reais. Muitas vezes estou com pessoas que não. Temem, respeitam ou reconhecem a presença da unção. E então ela precisa ir embora. E eu simplesmente aceito isso na minha mente.
Ela se foi. Eu consigo sentir como quando você me pede, ore por mim. Sinceramente, assim como Kenneth Hagin me disse quando pedi a ele, ore por mim. Há momentos em que não estou debaixo da unção. Eu não sinto nada. Agora eu sinto a unção. Eu prefiro orar por você debaixo da unção. Eu prefiro fazer as coisas debaixo da unção. E às vezes a unção permanece depois do tempo de ministério. Como Eliseu estava lá, mas havia unção. Quero dizer, ali está um homem de Deus. Depois que ele morreu, seu túmulo foi violado e continuaram tirando pedaços de seus ossos por anos. Acho que George Whitefield. Eles continuaram tirando pedaços do corpo e dos ossos dele por anos depois que ele morreu. Até que fizeram algo e selaram de alguma forma. Mas continuavam indo lá, tirando pedaços dos seus ossos. Por isso que Calvino disse que quando morresse deveria ser enterrado em uma cova sem identificação. João Calvino. Ele disse: não me enterrem onde ninguém saiba onde estou enterrado. Porque a unção pode até permanecer nos mortos. É por isso que as pessoas visitam os túmulos de pessoas ungidas. Então você precisa aprender a ser sensível ao Espírito. Porque em um momento muito casual, toda a sua virada pode acontecer ali. Enquanto o poder do Espírito Santo está ali, você precisa ser sensível. Você precisa ser sensível. Sabe, quando você é sensível à unção, você até percebe tipos diferentes. Mesmo quando estou ministrando espiritualmente, consigo perceber diferentes tipos de unção. Às vezes ele ensina como um profeta, e em outras ocasiões ele ensina apenas com uma unção pura de ensino. É diferente. Você realmente consegue sentir isso. Você realmente consegue sentir isso. Tipos diferentes. Então precisamos nos tornar sensíveis. Caso contrário, você nunca vai experimentar certas coisas. E você vai se surpreender ao perceber que ficou de fora de grandes coisas. Coisas grandes e maravilhosas. Sim. Na outra noite, eu estava com Benny Hinn e ele terminou de ministrar. E eu entrei. Primeiro, eu não sabia se podia entrar. Mas ele sinalizou, venha, venha, venha. Então eu entrei. Porque você sabe, há poder. A unção. E enquanto estávamos lá, o pastor Chris estava no palco e a presença ainda estava ali. Ele estava apenas continuando a ministrar. Mesma unção. Então peguei a jaqueta de Benny Hinn. Sim, peguei a jaqueta dele. Cuidado, entende? Você vê, você sabe. Vou ir para longe. Não é toda vez que você grita. Então você faz algo repentino e o ambiente muda. Nem sempre. Gritando. Necessário. Então sim, é isso mesmo. Muito maravilhoso. Então é exatamente disso que estou falando. Voe para longe como uma pomba e ela se foi. E você erra. Número 3 ou número 4, qualquer número que você possa ter em mente. Cânticos de Salomão, capítulo 1. Cânticos de Salomão, capítulo número 1. O meu amado, sim, o meu querido e precioso amado é para mim, versículo 14, como um cacho de cânfora, um cacho perfumado e aromático. Nos vinhedos de Engedi, nos exuberantes e férteis vinhedos de Engedi. Contemplar. Tu és belo. Meu amor. Contemplar. Tu és bela. Tu tens olhos de pomba. Você tem o quê?
Olhos de pomba. Agora, o Espírito Santo desce sobre você como uma pomba branca e pura. E como é uma pomba? A pomba possui olhos verdadeiramente muito únicos e distintos, tanto que a pomba, no livro de Cânticos de Salomão, especificamente no capítulo 4, versículo 1, também expressa e diz exatamente a mesma coisa, enfatizando essa particularidade. Eis que tu és formosa, tu tens olhos de pomba. Tu és formosa, tu tens olhos de pomba entre as tuas tranças. Agora, o que são olhos de pomba? Existem diferentes tipos de olhos. Quando você vê um olhar voltado para você, pode até ficar assustado. Olhos zangados. Olhos ferozes. Mas os olhos de pomba são especialmente olhos muito concentrados. Veja bem, a pomba tem uma cabeça extremamente estreita e um campo de visão bastante limitado, o que afeta significativamente sua percepção do ambiente ao redor. Então as pombas, de fato, se distraem muito pouco e focam completamente a sua atenção em você, observando cada movimento. Focam em você. Esse é o olhar da pomba. E as pombas, assim como o Espírito Santo, estão focadas em você para te abençoar. Ele está te observando. Ele está olhando. Os olhos dele estão sobre você. Sabe, há duas maneiras de enxergar esses olhos de pomba. Uma é a ausência de distração e o foco dele. Olhos de pomba. Olhos de amor que são focados. Quando você vê Deus, você não verá raiva. Quase todo mundo que teve visões de Jesus diz olhos de amor. Muitas pessoas simplesmente o viram e só sentiram amor. Como se ele estivesse olhando para você, ele te ama. Você se sente mal, mas ele te ama. Não fique se olhando demais. Veja, quando você começa a olhar para si mesmo, a presença de Deus vai embora. Quando Adão e Eva olharam para si, disseram: Ei, nós somos maus. E esse foi o fim de Deus com eles. Sim, Deus não teve mais comunhão com eles novamente. Eles disseram que eram maus porque poderiam simplesmente ter se relacionado com Deus. Mas quando eles olham para si mesmos, quantos de vocês olham para si mesmos, Charlie? O que você vê? Ruim. Mas os olhos tolos que estão focados em você, eu lhe digo, o tipo de amor e concentração. Uma das coisas sobre os Dafts é que eles acasalam para a vida toda, o que é incomum entre animais. Ele se encontrará com você para o resto da vida. Sim, você é minha para sempre. Veja, Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de você. Quando ele te chamar e fixar os olhos em você, dizendo que eu te chamei, ele nunca mudará de ideia. Sim, Deus não muda. Ele tem olhos de pomba. Tu tens olhos de pomba. Nenhuma mudança. Foco. Sem distração. Estreite o formato da cabeça, do crânio. De uma pomba é tal que os olhos são forçados a focar. Sim. Então o foco é você. Isso não vai mudar a opinião dele. É só que você é o único. Você é o único. Você é o único. 10 erros, você ainda é o único. 10.000 erros, você ainda é o único. Uau. Então eu sei que Deus me escolheu. Deus me chamou. Não importa os erros que eu cometa. Sabe, eu só quero estar perto de pessoas que não vão me crucificar. Quantos aqui também querem isso? Só estar perto de pessoas que não vão acabar com sua vida e ministério. Me dê uma chance, me dê uma chance, me dê uma chance. Por isso que eu sempre, sabe, quando comecei no ministério, ninguém queria me dar uma chance. Então é por isso que eu sempre defendo as pessoas, pastores, eu sempre luto por eles, luto pelas crianças. Olha, eu não me lembro de uma única pessoa de quem eu já desisti. Ah, sim, não. A menos que você esteja indo, que eu deveria desistir de você. Não importa. Eu nem conheço uma pessoa assim. Se eu penso, eu nem consigo. Vá para o inferno, vá embora. Agora.
Foco. Você não saberia. Até você conhecer seus olhos de amor. Foco. Você é quem eu escolhi. Você é quem eu quero. Você é quem eu estou usando. Estou usando o seu pequeno esforço, sua pequena pregação, sua pequena tentativa. Gosto de você. Você é quem eu escolhi. Quero usar você e não vou mudar de ideia. Vou fixar meus olhos em você. Estou me unindo a você para a vida toda. Quando você souber da concentração dele em você, não vai desistir facilmente. Você sabe que o olho da pomba, tu és formosa, tu tens olhos de pomba. Os olhos da pomba são especiais. Qualquer um vai querer se casar com alguém que tenha olhos de pomba. Até eu olho para os olhos para conhecer as pessoas. Há pessoas que eu contrato por causa dos seus olhos. Olho nos olhos dessa pessoa. Eu digo, os olhos dessa pessoa estão cheios de amor por mim. Olhos. Eu vi as pessoas através dos olhos delas. Você os vê. Então essa pessoa te ama. Ele é uma boa pessoa para você. Ele não é perfeito, mas seu amor é muito focado. Focado. Você tem olhos tolos. Você tem alguém que tem olhos de pomba em sua vida? Poucos irmãos e irmãs verdadeiramente têm olhos de pomba. Olhos que estão completamente concentrados e fixos em sua direção. Mas o Espírito Santo é como uma pomba que não está mudando, que permanece constante. Por que você ainda está se perguntando? Por que você ainda está duvidando? Às vezes você vê irmãos, quando você tem esse tipo de irmãos a um, eles não mudam de ideia facilmente. Você vê tantos problemas. Porque você ainda quer. Eu gosto dela. Sim. Tudo passa. Eu gosto. É disso que eu gosto. Eles têm olhos de pomba. Sim, eles têm olhos de pomba. Tu eis que és formosa. Você tem os mesmos olhos. Tu és bela. Você tem os mesmos olhos. Os olhos dele estão em mim. Mesmo que eu tenha todos os meus problemas, todas as minhas falhas, todos os meus crimes, todos os meus chorões. Gosto de você. Gosto de você. Gosto de você. Ouça a voz dele para você hoje, ó. Gosto de você. Ele diz, eu gosto de você. Eu escolho você. Não vou mudar de ideia sobre você. Você é a escolha dele. Uau. Que amor é esse? Eu amo os olhos de pomba do Senhor. É por isso que você não pode mudar. Depois que Jonas dormiu no peixe por alguns dias, os olhos de pomba do Espírito Santo foram postos. Ele lhe disse, levanta-te. Vai e pregue a mesma pregação que eu te disse antes de você passar por tudo isso. Experiências, vá e faça exatamente o que eu te disse da primeira vez. Eu não mudei de ideia. Pela segunda vez estou dizendo, vá e pregue a pregação que eu te ordenei. Aleluia. Você está aí? Uau! Você ainda está interessado nesta pomba? Tem certeza de que ainda está interessado na pomba? Agora, a próxima coisa verdadeiramente maravilhosa e profundamente inspiradora sobre o período da dúvida do Senhor é que ele possui uma voz incrivelmente linda, melodiosa e encantadora. E quando você realmente conhece e reconhece essa voz divina, ela tem o poder de te fazer pular da cama com grande entusiasmo e alegria. Isso está registrado no livro de Cantares de Salomão, especificamente no capítulo 2, versículo 13. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, a figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, minha bela, e vem. Ó, minha pomba. Tu estás nas fendas da rocha, no lugar secreto das escadas. Eu te disse, sim, bem específico para onde eles vão. Deixa-me ver o teu semblante. Ele está chamando sua amada de pomba. Deixa-me ouvir a tua voz.
Ó, minha pomba, deixe-me ouvir sua voz. Pois doce é a tua voz e teu semblante é calmamente doce. É a tua voz. Esta é a voz, a bela voz de Deus. Quando você a ouve uma vez, sabe que é tudo. Apenas uma vez. A voz dele, a voz de uma pomba, é tão incrivelmente bonita e melodiosa. Quando ouvir aquelas palavras lindas, a partir de hoje você pode ensinar. A partir de hoje você pode ensinar. Eu ouvi aquelas vozes, aquela voz, a voz adorável. Ele diz, por tua voz e teu semblante, pois doce é a tua voz. Que você ouça a voz dele no fundo do seu coração. Hã? Você adoraria ouvir a voz dele. E você se acostumar a ouvir a voz mansa, suave no coração. Alguns dizem ouvir os dois, meu filho, meu filho. Não. Se você procurar por isso, talvez nunca ouça a voz dele. Sim. Meu filho, eu te digo hoje, eu invoco hoje, 2017. Talvez você nunca ouça isso. Mas a voz dele está no seu coração falando com você até mesmo quando você lê a Bíblia. Entrega-te santo. Eu ouvi a voz dele. Entrega-te santamente a estas coisas. Aquela voz. Eu estava deitado no meu tapete azul no hotel do meu pai. Sim. Lembro-me porque estava deitado no tapete. Era azul. O carpete todo era azul. Tapete azul. Bom tapete. Entregue-se inteiramente a essas coisas. Esse foi o fim de qualquer outro trabalho até hoje. Esse foi o fim de todo o trabalho que fiz na vida para ganhar ou buscar dinheiro. Quando ouvi aquilo tão lindo, está escrito, porque doce é a tua voz. Doce é a tua voz. Eu só me tornei mais próspero. Mais. Sim. Doce é a tua voz. Ó, minha pomba! Ó, minha pomba! Ó, minha pomba! Doce é a tua voz. Entregue-se inteiramente a essas coisas. Terminar. Acabar para sempre. Para sempre e sempre. Esse foi o fim dos negócios. E eu não quero isso de jeito nenhum na minha vida. Quando vejo pessoas dizendo que são especialistas em crossover, sei lá. Eu não tenho isso. Quando ele me disse, escreva um livro, um livro. Nenhuma voz na sala. No meu coração. Escreva um livro. Eu disse que ninguém o fará. Então ele me disse novamente, escreva. Eu disse que ninguém o fará. Quem sou eu? Sabe quando ele me pediu para escrever livros? Eu estava em 1996, 1997. O primeiro livro foi em 1998. Não havia nada. Quem iria me ouvir me ler? Escuro. Sim. Certo. E ele me disse, você não está falando sério porque não empregou ninguém. Qualquer coisa que leve a sério, contrate alguém. Isso mostrará que leva a sério a ideia de escrever um livro. E comecei a escrever. Frugalidade. Esses eram os sermões que eu estava pregando. Frugalidade. Tóxico. Beleza. Tudo sobre fornicação. Dualidade. Porque eu estava pregando uma série de Efésios. A maioria dessas coisas estava em Efésios. Escreva isso. Então escrevi lealdade. Sim. Sim. Por 12, ó minha pomba, ei, ó minha pomba, quando eu estava uma vez eu estava em um hotel muito específico e memorável, e o Espírito Santo disse para mim com uma voz clara e inconfundível, vai e comece igrejas em Gana, sim, vai e estabeleça igrejas em Gana. Você não tem igrejas em Gana? Ele perguntou.
o Ghana. Ele disse sim, você não tem igrejas em Ghana e eu preciso que você as comece lá imediatamente, sem demora. Eu disse, essa igreja está na nação Ghana. Eu estava em Cape Coast. Quando eu vou a qualquer lugar, eu ouvi a voz. O lugar físico me lembra daquela voz daquele dia. Quando vou àquele hotel em particular, sempre me lembro daquele lugar e de onde estava a cama em que eu estava deitado. Quando ele me disse, vai e comece igrejas em Ghana. Quão doce é a tua voz? Quão doce é a tua voz? Quando leio a palavra, ouço a voz dele muitas vezes. Na França eu estava orando e ele me disse, bem no fundo do meu coração, sabe, você também precisa acreditar. Sabe, eu vou te dar um ministério de cura. Eu disse, ok, ministério de cura. Obrigado. Obrigado. Eu não sei de verdade, sabe? Talvez seja minha imaginação. Talvez seja minha imaginação. Mas no ano 2000, quando eu estava na Colômbia e me pediram para pregar apenas uma vez, eu me lembro. Após o culto, o anfitrião disse, há uma unção de cura tão forte. E eu continuava ouvindo sobre essa forte unção de cura. Eu me lembro de uma vez em que o arcebispo estava por perto e ele disse, o que foi que ele disse? É autoridade, é algo. Ele disse, espere, apenas fique aí. Você só fala e diz, ok, venha. Você está curado. E as pessoas começam a vir. Ele usou essa palavra. E o que foi que ele disse? Ele disse, isto é autoridade. Você sabe como ele fala? Ele vai dizer algo místico agora mesmo. Uau! Então a voz que é tão incrivelmente doce é realmente essa voz, de fato. Não é irritante. Há algumas camas que vêm. Há uma cama que é arrumada às 5 da manhã. A propósito, você conhece às 5 da manhã? Cama! São 5 da manhã, 5:05. Começa às 5 da manhã, 5:30. Quando tarde, chega 5 minutos depois das 5, mas começa pontualmente às 5. Chicote, chicote, chicote. Chicote. São 5 horas. Sei que horas são pelas diferentes camas da manhã. Eles vêm em momentos diferentes. Sim, eu sei que horas são pelo... Quando acordo, pergunto que horas são. Então começo a ouvir. Eu não ouço isso. Não pode ser desta vez. É mais ou menos nessa época. Você começa a conhecer a voz. Então, o Espírito de Deus é tão lindo. Como você pode ir esperar em Deus sem ouvir sua voz? Você simplesmente diz, olha... Onde você tem a oportunidade de ouvir a voz dele? Se você fica gritando por 15 horas por dia. O que você acha? Certa vez ouvi o Espírito me dizendo, vá assistir a este filme. Então eu assisti e fiquei me perguntando enquanto estava sentado ali assistindo. Por que estou assistindo isso? Então o Espírito me disse, porque isso vai acontecer. O que você está assistindo vai acontecer. Fiquei chocado, quão doce é a tua voz. A partir de hoje, a doce voz do Espírito será ouvida no seu coração. E ele começará a te guiar. Sim, orientação. Sabe de uma coisa? Vou te contar uma coisa. Eu tenho um novo livro chamado Como Neutralizar Maldições. E esse livro, sabe, a última parte do livro é toda sobre como neutralizar maldições. E uma das coisas que neutraliza, porque há maldição no mundo, é por isso que quase todo trabalho leva à frustração. É sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas quando você é guiado pelo Espírito, você não segue o normal. Você segue por um caminho anormal. Assim você evita a maldição que está aqui. Então, quando você começa a ouvir a voz, ela começa a te elevar acima dos contornos. Os vales, as montanhas e os contornos desta terra. E você começa a desfrutar do poder e da bênção dele. Quão doce É a tua voz. Oh, meu Deus.
Lindo. Não é incrível? Você está feliz de estar aqui esta noite? Ah, você está ouvindo a voz dele. Você está ouvindo a voz dele. E finalmente, o espírito é como uma pomba, porque ele tem que abrir seus preciosos tesouros para você, revelando suas riquezas e bênçãos. Cânticos de Salomão, o capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Chego ao jardim, irmã, esposa, reuni mirra e torres, favo de mel com mel, vinho com leite. Ó amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu durmo profundamente, eu durmo, mas meu coração está completamente desperto. É a voz do meu amado que bate à porta, dizendo com urgência: abre para mim, minha querida irmã, por favor. Abre para mim, por favor, minha irmã querida, meu amor, minha amada pomba, minha verdadeiramente imaculada e sem mancha agora. Pois minha cabeça está cheia de orvalho e meus cabelos com as gotas da noite. A pomba possui tesouros valiosos. Ele está falando sobre o amor verdadeiro, mas está comparando seu amor e afeto à pomba. A menos que a pomba se abra completamente para você, você não desfrutará dos tesouros profundos que estão escondidos no poderoso espírito, que é como uma pomba. Por isso, vale muito a pena ir procurar essa pomba maravilhosa e especial, buscar o Espírito Divino e procurar por Deus, o Criador de tudo. Continue procurando por Deus. Deus é real. Sabe, havia uma igreja onde havia 200 pessoas naquela noite, incluindo alguém filmando. E havia uma senhora idosa. Ela subiu ao palco e, com grande emoção, começou a dar um testemunho muito significativo. E, de repente, enquanto ela estava ali, ela desapareceu. E Jesus apareceu. E todos a viram. Sim, é fantástico, está em vídeo. Jesus apareceu. Havia cerca de 200 pessoas lá. Todos apenas assistiram enquanto Jesus aparecia. O cinegrafista, eu acho que ele caiu, mas a câmera continuou filmando. Sim. Deus é real. Eu te contei da última vez sobre essa igreja? Na verdade, é a mesma igreja por onde Jesus passou. Naquela noite havia apenas 50 pessoas. Neste segundo caso, havia 200 pessoas. É a mesma igreja. Em 1954, sim, ele simplesmente caminhou pelo corredor, foi um belo olá, 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 e quando chegou ao palco, impôs as mãos sobre o pastor e agora falou com o pastor. Essa é a nossa resposta, é real. Eles viram, o Espírito Santo é real. Você pode não saber, mas Deus é tão real. Mas Deus está tentando te ajudar a fluir com Ele. Para se relacionar com Ele. Ser gentil. Para não deixá-lo voar para longe. Para ouvir sua doce voz. Você ouve quando ouve? Lindo. Lindo. Ele não pousa sobre os mortos. Os doentes e os moribundos, os afogados, a morte, o mal, o toque excessivamente delicado demais.
É por isso que muitas pessoas não têm o Espírito. Mas você tem o Espírito a partir de agora. Purifique-se de todas as formas de contaminação, especialmente as que estão ali. A maldade que está em nós, especialmente. Nossos corações. Mas Deus está nos purificando. E Ele está nos usando. Quantos querem que a pomba venha com o pé e desça? Banco. Então, pessoas ungidas são às vezes, muito sensíveis. Sim. Rick Joyner disse, sabe, se você trabalha no escritório dele, ele passa por você e não te vê. Ele não vê você. Ele está no espírito. Você pode pensar que ele deveria cumprimentar você e rir com todo mundo. A mente dele está no espírito. Você tem que ter cuidado, às vezes, com pessoas ungidas. Porque ele tem um motivo para escolher o que você talvez não escolheria. Aquele que você despreza, ele o escolheu. Você me despreza, você deveria ter cuidado comigo. Eu aconselharia você a ter cuidado comigo. Com qualquer pessoa que seja ungida, mesmo quando estou brincando. Eu aconselharia você. Sim. Eu aconselho você a ter cuidado. Mesmo quando estou brincando. Sim, sim, amém. Boa. O corvo. Você está morto. Eu posso ficar de fora. Carne morta. Estou bem. Mas a dúvida não pode me colocar aqui. Mas ele quer colocar os pés em você. E ele quer usar você. E ele vai usar você. Quantos amam a unção? Quantos querem estar perto da unção? Fiquem de pé. Aleluia. Levantem as mãos. Adorem a Ele. Agradeçam a Ele. Bendito seja o teu nome, Jesus.
Traga essa pessoa para mim. Receba a unção. Receba a unção. Como uma pomba suave e específica. Obrigado. Obrigado. Maravilhoso Espírito Santo. Tragam todos para mim, por favor. Vem aqui. Jovens estão recebendo a unção para serem ministros do Evangelho. Ministros poderosos. Recebam. Obrigado. Deixa-os aqui embaixo. Inspire e receba. Traga-o para mim. Traga-o para mim. Jesus. Jesus. Receba o. Receba a graça. Receba a graça. Receba o Espírito. Ouvir? Ouvir. Você sabe o que estou ouvindo o Espírito Santo dizer? Ele está dizendo, ele está questionando. Esta é uma pergunta. Por que você não é ungido? E então eu ouço a resposta, porque você não é sensível e cuidadoso. Não somos sensíveis e cuidadosos. Traga-os. Você não é sensível e cuidadoso. Quantos querem ser sensíveis e cuidadosos? A pessoa ungida pode ser uma amiga muito querida, mas você deve ser sempre sensível e extremamente cuidadoso em suas interações.
O ungido pode estar com você todos os dias, mas você deve ser sensível e cuidadoso. Receba a unção agora mesmo. Está tudo em você. 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 Como se um cobertor estivesse caindo sobre você. Receba agora o presente de Deus. O presente de Deus. Atenção, atenção. Jesus. 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 O Espírito Santo está dizendo por que, de fato, Você não é ungido. Porque o Espírito, como uma pomba, não colocará o seu pé na carne morta, mal, podre, completamente deteriorada. Não. Receba a graça. Receba poder. Receba a unção. Pegue agora. Pegue. Está fluindo por todo esse lugar. Receba o Espírito Santo. Levante as suas mãos agora. Receba o Espírito Santo de Deus. Isso é. fluindo. Está fluindo. Está fluindo. 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 Obrigado. 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 Coloque a mão na barriga. Um rio está começando a escorrer da sua barriga. Vejo um rio começando a fluir da sua barriga. Shalbe, subtaube, debrezenelesh. Shalibat, Shali, traga isso pra mim. Traga isso pra mim. Receba, receba, receba. Sim, por favor, receba. Receber, por favor, agora. Receber, por favor, neste exato momento. O poder de Deus para mudar sua vida e mudar sua personalidade. Receba-o. Traga-o aqui para mim. Traga isso para mim. Tá tudo pronto. Jesus. Jesus. Jesus! Do seu ventre fluirá um rio de água viva. Um rio muito grande. Jesus. Cuidadoso. Jesus! 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 Deixe suas mãos. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Sua glória está sobre você. Agora coloque as mãos nos seus ouvidos. Você vai ouvir a doce voz da pomba. Toda surdez espiritual está quebrada na sua vida a partir de hoje. Você ouve a voz dele. Você ouve a voz dele. Você ouve a voz dele. A partir desta noite, em nome de Jesus, obrigado. Espírito Santo, the Blessed Espírito Santo, the Divine Espírito Santo, the Holy Spirit. Ele está mudando sua missão.
Ele está falando ao seu coração. Sim. Cuidado, o poder está neste lugar. Eu te digo, algo está acontecendo. Cuidado, cuidado, por favor, tenha cuidado. Mandel and also Dan Drishen, then Dishen, followed by Dreshen, and finally Dramushen and Ren. Ouça atentamente, ouça com atenção, feche os seus olhos e levante as suas mãos para o alto. Ouça o que o Espírito está dizendo. 3 coisas realmente muito importantes de hoje. Um espírito como uma pomba. Escute, você está ouvindo? Número 1, seja muito sensível e atencioso. Seja muito sensível com a unção divina e tenha um cuidado especial com o ungido do Senhor, e assim você também será ungido, porque a pomba do Espírito Santo não voará para longe de você. Número 2, ouça atentamente a doce e melodiosa voz da pomba. Sim, a doce, suave e tranquilizadora voz da pomba, que ecoa com uma beleza serena e pura. Aquela voz suave e gentil, que vem através da sua Santa Bíblia, que vem através do Espírito Santo, falando claramente. Não há nada de estranho no que a sua palavra lhe diz. Deixe que ganhe vida. Como no dia em que ouvi, torne-se santo. Ouça a sua voz. Quando ele fala com você e ele diz a você: siga este homem. Honre este homem. Pregue minha palavra. Fazer meu trabalho. Quando ele falar com você, ouça aquela voz doce. E a terceira coisa. Vejo a alma gentil e pura do pé do Espírito Santo prestes a descer e escolher você como seu lugar de descanso eterno. Tudo o que é morte em você, toda a morte espiritual, tudo o que é maldade, o que se apresenta como um jugo pesado e uma maldição opressora, purifique-se completamente disso, para que você seja verdadeiramente escolhido como um lugar de descanso e paz. Pois o jugo não é permanente e a maldição não é permanente. Ela pode ser removida. Está sendo removida. Mas ela é removida pelo seu poder e pelas suas próprias decisões para se purificar. Pois o diabo colocará seus pés gentis sobre você, meu filho, minha filha, e você será usado. Não pense que ele será apenas um homem. Abazute, pois ele escolheu meninas. E ele os usou poderosamente. Portanto, vocês também serão escolhidos, embora você pareça não ter talento. E você parece estar livre de todas as graças especiais. Um espírito semelhante a uma pomba virá sobre ti. Descansará gentilmente. Colocará uma alma suave sobre a sua cabeça e você será transformado em outro homem pelo grande poder. Então aqui estão essas 3 coisas. Servos do Senhor, vivam e vivam muito para servir em seus palácios e em seu reino. Seja sensível. Seja cuidadoso. Ouça a voz dele. Siga-a. Remova completamente da sua mente e da sua cabeça tudo aquilo que for uma maldição, para que a pomba sagrada não deixe de colocar a sua alma sobre você. Levante as mãos e agradeça a Ele.
Jesus, muito obrigado. Sua poderosa pomba será recebida esta noite. E nós somos curados esta noite de todos os flagelos, maldições, jugos, barras de ferro que impedem sua suave pomba de repousar. Que os olhos da sua pomba se concentrem em nós, ó Senhor. Não tire seus olhos amorosos de nossas vidas. Que o seu lindo amor, que está focado em nós, continue, nós oramos. Receba isso agora em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta grande bênção. Em nome de Jesus, podemos sentar e descansar em sua presença. Deixe-os, deixe o Filho de Deus, o nosso amado Salvador, desvelar você completamente com o seu Santo Espírito, que é a fonte de toda a verdade e consolo, e com o seu amor incondicional e eterno, permita que ele inunde e encha profundamente o seu coração com a sua graça divina e que ele satisfaça plenamente a sua alma com a sua paz que excede todo o entendimento e a sua alegria indizível. Deixe que ele tenha as coisas que seguram você e seu espírito, como uma pomba descerá suavemente sobre sua vida e fará você e o transformará. Sabe, quando falamos sobre ser sensível, uma das coisas mais importantes e cruciais que você precisa ser sensível e estar atento é quando uma pessoa ungida, alguém com um propósito divino, muda de comportamento, de atitude ou de direção em sua vida e ministério. Como essa chave é como uma engrenagem. Em um momento é só conversar. E em outro momento é ir embora. Deixá-lo partir em um outro momento é como profetizar. Então você realmente tem que ter muito cuidado. Essa é a grande mudança com a qual as pessoas, infelizmente, não tomam o devido cuidado. E quando você não toma cuidado, voa para longe, voa para longe, voa para longe. Bye, bye. É por isso que as pessoas não são abençoadas. É por isso que as pessoas podem conviver com pessoas ungidas por muito tempo. E ninguém mais é ungido. Sim, alguém distante recebeu a unção. Alguém distante vai receber a unção. As pessoas ao redor não recebem nada. Porque é muito fácil ver uma pessoa ungida como apenas uma pessoa comum. Quase tudo o que a pessoa diz, você pode atribuir a algo natural e a alguma razão natural para a pessoa estar falando. Você pode ter uma explicação natural para o que a pessoa está dizendo. Sabe, você tem que ter muito cuidado, porque ele não só fica ofendido, mas ele voa para longe, deixando você vazio e sem nada. Esse é o problema. Não é nem como raiva de você, mas você está vazio e não tem nada. Sim. Sabe, um dia eu ouvi um homem de Deus dizer algo. Parecia de fato que ele estava falando por ciúmes intensos, raiva profunda ou algo assim, sabe, como se estivesse realmente chateado. Mas então, de repente, algo me atingiu e disse claramente: observe isso com muita atenção. O que a pessoa está dizendo, o que ele está dizendo pode facilmente acontecer. Facilmente. Sim, apenas concentre-se no que estou dizendo. O que ele está dizendo pode facilmente acontecer. Porque, veja, naquele momento eu tinha a escolha de decidir se a pessoa estava falando por raiva ou por ciúmes. Mas então algo que acredito ser o Espírito Santo dentro dele disse: cuidado, pode ser o Espírito falando, mas ele não está com raiva ou apenas, mas soava assim como ciúmes ou raiva. Mas não é raiva, não é ciúme. É o Espírito falando. Fantástico. É isso que estou tentando dizer, sabe? Quando você está perto e ungido. Mas você pode facilmente dizer isso por causa disso, dizendo por causa disso, por causa disso. É isso.
Tenho visto pessoas permanecerem na pobreza enquanto voo mais alto com o presente que Deus me deu. É a verdadeira pobreza de todos os tipos. E quando você é ungido, não importa o que alguém faça, isso não muda o seu destino, porque eu te chamei sozinho. Mesmo que você não apoie, eu te chamei sozinho. Eu não te chamei com mais ninguém. Então aprenda a ser sensível. A unção não se encontra andando por aí. A unção está sobre as pessoas. São mantos pesados, pesados. Mantos pesados, pesados. Onde Deus constrói 1000 igrejas, você precisa saber que a presença dele está em algum lugar agindo. Caso contrário, ele não construiria 1000 igrejas. Sim, você precisa saber que Deus está em algum lugar. É o poder dele que está fazendo isso. Então seja sensível, tá bom? Seja sensível ao Espírito e tenha cuidado. Fique feliz, mas seja sensível e tenha cuidado, ou você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Eu não quero que você fique vazio. Deus não quer que você fique vazio, desprovido de ajuda. Quando você está vazio, ele fosse embora. Toda a ajuda que ele ia te dar é como se simplesmente vai embora assim. Vai embora, vai. Exatamente o que você precisa. Você realmente precisa disso. Você realmente precisa disso. Mas isso está indo embora. Deus não quer que você fique vazio ou até mesmo pobre. Ele quer que você seja poderoso e ungido. Então ouça a voz dele. Toda vez que eu ouço a voz dele, eu escapo da maldição. Cada vez assim, faça isso, faça aquilo. É por isso que estou sempre ouvindo aqui. Simplesmente me conduz. Direita, esquerda, direita, esquerda. Eu sei. Eu só quero ouvir dele. Por isso posso estar em uma casa. Você nunca saberia disso. Você nem sabe que eu estou lá. Eu vou estar orando por 15 horas. Você nem me ouve no quarto. Porque eu realmente quero ouvir a voz dele. Quando você ouve a voz dele, você não morrerá. Porque ele certamente vai te salvar e te guiar sempre, em todos os momentos. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar para você conseguir escapar. Você está escapando agora, neste exato momento, em nome de Jesus Cristo, o Salvador, o único e verdadeiro. Amém. Aleluia. Você está feliz por ter vindo à igreja? Seu espírito é como uma pomba. Um espírito como uma pomba não se aventuraria a colocar a sola do pé. Não. O Espírito Santo não é um corvo, não é um abutre, não é uma águia. Disse isso. Sensível e delicado demais para bobagens. Desprezo. Quando desprezaram Jesus e começaram a fazer perguntas sobre questões pessoais. Houve momentos em que estive em um lugar, eles começam a fazer perguntas. Então, onde está sua esposa? E a sua família? Então, quando você faz isso, imediatamente o espírito se eleva assim. Porque quando você começa a fazer certas perguntas, não é de bom coração. Assim que começaram a perguntar onde está seu pai, quem é sua mãe, por que você faz isso? Por que você faz isso? Sem unção não há cura. Nada. Não aconteceu nada lá. Nada que Jesus não pudesse fazer porque o Espírito Santo deixou. Por que você acha que ele não conseguiu? Foi a unção que fez Jesus curar. Certas perguntas mostram sua rejeição.
A pergunta que você está fazendo, até mesmo essas perguntas que você faz, mostram sua rejeição à pessoa. Por que deveria haver sequer um milagre? Quem é seu pai? Onde está sua mãe? Onde é isso? O que é isso? Qual a necessidade dessas perguntas? A pergunta revela sua rejeição. Você pode ver isso imediatamente. Por que o espírito deveria se incomodar em curar alguém? Mas aqui você vê 4 homens com seu irmão paralítico abrindo caminho pelo telhado. Algo que os médicos não conseguem fazer nem mesmo até hoje. E você vê a unção vindo sobre Jesus com poder. Eles têm tanta reverência pelo seu grande poder de curar. Eles entram pelo telhado e descem. Podemos entrar na sua presença. Sabemos que seremos abençoados, seremos curados. Havia um grande poder para isso. Mas aqueles que o chamaram de glutão não tinham respeito pelo seu poder e a unção de chamá-lo de glutão. Chamaram o Filho de Deus de alguém que gosta de comer. Esse comentário mostra que você não tem respeito por isso. Essa palavra é gula. Você está comentando sobre a comida dele. É por isso que você não deveria estar lá quando ele está comendo, idiota. Veja, nem todo mundo pode estar perto. Quando você está perto e vê certas coisas que não deveria ter visto, isso estraga o seu coração. Chamaram Jesus de glutão. Mas aqueles que o amavam o comparavam a alguém grandioso. Talvez seja Jeremias. Eles o comparavam a grandes pessoas. Talvez seja Isaías, talvez Elias. Aqueles que o amavam e aqueles que podiam sentir o poder. É por isso que as pessoas não têm nada. Não é nem que você precise ter cuidado, simplesmente vá embora. Jesus simplesmente continuou seguindo em frente na última parte do seu ministério. Ele simplesmente começou a vagar. Você encontra Jesus em vários lugares, extremo norte, extremo leste, extremo oeste. Nos cantos mais distantes de Israel, Cesareia de Filipe no final. Longe do desprezo e da análise perversa. Completamente alheio a qualquer julgamento negativo. Então tenha cuidado, sabe? Tenha cuidado com o Espírito Santo. Porque está tudo misturado, o natural e o sobrenatural. Você nem percebe quando está se tornando algo sobrenatural. Algo está dizendo algo. Isso vai mudar sua vida. Você está aí? Pai, obrigado pela sua bênção esta noite e por nos tocar. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem.